Bom dia, turminha do quarto ano. Hoje, início de final de semana, não é isso? E vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Hoje a nossa videoaula é de português, certo? Vamos abrir o livro na página 89. Vamos acompanhar a explicação. Hoje nós iremos estudar 2 pontos, o uso dos 2 pontinhos e a reticência, aquele conhecido como os 3 pontinhos. Lembram que vocês já viram? Então vamos lá. Primeiro, quando é que eu utilizo os 2 pontinhos? Eu utilizo em uma explicação, eu utilizo em uma enumeração. A tia colocou aqui uns exemplos para você entender melhor. No primeiro exemplo eu tenho: a minha lista está pronta. 2 pontinhos. A minha lista está pronta. 2 pontinhos. Lápis, borracha, caneta e apontador. No primeiro exemplo, é uma enumeração. Eu uso os 2 pontinhos para fazer uma enumeração. Quando eu li aqui a frase, a minha lista está pronta, 2 pontinhos. Agora eu vou fazer a enumeração com lápis, borracha, caneta e apontador. E quando é que eu uso no segundo caso? Quando é que eu uso os 2 pontinhos? Eu uso os 2 pontinhos para fazer uma citação. Quando eu falo, olha aqui no exemplo, no segundo exemplo, como diz o ditado, só 2 pontinhos. Percebemos o valor da água depois que a fonte secou. Como diz o ditado, 2 pontinhos. Agora eu vou fazer a citação. Percebemos o valor da água depois que a fonte secou. Então nós usamos 2 pontinhos também para fazer uma citação. E no terceiro exemplo, nós usamos a vírgula também para iniciar a fala de um personagem. E o lobo falou, 2 pontinhos, olha a fala da personagem. Vou assoprar, e sua casa vou derrubar. Quem falou? O lobo. O lobo é a fala do personagem. E o lobo falou. Olha a fala da personagem. O que ele falou? Vou assoprar, e sua casa vou derrubar. Então, eu uso os 2 pontinhos para, primeiro, fazer uma enumeração, para fazer uma citação e para iniciar a fala de um personagem, certo? E agora, quando é que eu uso a reticência, os 3 pontinhos? Vamos lá? Vamos acompanhar no livro. São usados para dar ideia de continuidade a uma oração. Quando eu falo aqui tem um exemplo. Vou à feira amanhã e... Estou dando que tem uma continuidade, ele fez uma pausa, não é isso? Mas ele poderia ter ele pode continuar o pensamento dele, ó. Eu vou à feira amanhã e 3 pontinhos. Ele dá uma continuidade na sequência, na fala dele, não é isso? No que ele pensou. Aí aqui, quando ele fala, vim até aqui achando que, 3 pontinhos. Vim até aqui achando que eu fiz uma interrupção, eu interrompi o meu pensamento. Vim até aqui achando que 3 pontinhos. Eu fui interrompido. Então, para indicar o quê? Uma interrupção. E aqui, Marcelo é obediente, mais 3 pontinhos. Ele foi o quê? Ele interrompeu. Ele
Marcelo é obediente, mas ele o quê? Indica algo a mais na sequência que ele não falou. Ele interrompeu, não é isso? Ele deu uma pausa. Então, a reticência é usada como? Ela é conhecida, a reticência é conhecida, vamos só revisar. A reticência é conhecida como os 3 pontinhos. Elas são usadas para indicar que há algo a mais a se falar. Elas indicam que há algo a mais a se falar, que eu vou à feira amanhã e eu estou indicando algo a mais para falar na sequência. Ficou no pensamento dele, ele parou, ele fez uma pausa. E a reticência também pode ser usada para indicar uma interrupção na fala. Quando ele fala aqui, vim até aqui achando que. Houve o quê? Uma interrupção. Uma interrupção na fala. Ele interrompeu a fala dele na sequência. Então, indica que há algo a mais a se falar. Marcelo obediente, mas, tá indicando que algo a mais a se falar na sequência. Mas Marcelo obediente, mas ele deu o quê? Ele deu uma pausa na fala e na fala e na sequência. Ele deixou bem claro que algo a mais a se falar. Eu pensei que 3 pontinhos. Eu pensei que, aí ele deu uma pausa, ele parou, interrompeu a fala da sequência, o que ele ia falar. Por algum motivo ele parou o que ele ia falar. Então, eu uso a reticência, certo? Agora, vamos abrir o livro na página 89. Página 89. Você vai ler novamente essa explicação e vai fazer o exercício da página 90. Vamos lá, a tia vai explicar a primeira questão. Vamos acompanhando aí no livro. Pontue as frases usando os 2 pontos. A professora foi bem clara. Ninguém poderia sair antes de bater o sinal. Então, onde é que eu vou usar os 2 pontinhos aí? A professora foi bem clara. Ninguém poderia sair antes do sinal. Então, onde é que eu vou usar os 2 pontinhos? A professora foi bem clara. Onde foi clara? 2 pontinhos. Aí, ninguém, Olha o segundo exemplo, quando ela fez uma citação. Que ninguém poderia sair antes de bater o sinal. Então, na primeira questão, você vai pontuar as frases usando os 2 pontinhos. Na segunda, você vai ler as frases e vai colocar a pontuação necessária. Na terceira questão, você vai enumerar as frases fazendo a correspondência com a explicação do uso de cada sinal. Quando é que eu uso a vírgula? Quando é que eu uso os 2 pontos? Quando é que eu uso a reticência? Quando é que eu uso ponto e vírgula? Aí na quarta questão, você vai criar uma frase usando a reticências. Aí vamos para a página 91. Vamos ver aqui na página 91. Brincando com a criatividade. Vamos lá? Tem assim, observe esta dupla de animais. Tem 2 duplas de animais. Estão vendo aqui no livro? Aí você vê. Que animal vencerá uma corrida? Que animal vencerá uma corrida? Qual dos 2? Por quê? Em uma folha, você não vai escrever numa folha. Você vai escrever na folha, mas no seu caderno. Não vai destacar, vai deixar no seu caderno. Em uma folha à parte, escreva um pequeno texto. Não precisa ser muita coisa, não. Um pequeno texto explicando sua opinião. Em seguida, compartilhe com um texto com os colegas. Quando a gente retornar, aí a tia, cada um mostra o seu na sala, certo? Seu texto. Pequeno cidadão, acesse a internet. Você tem computador com internet em casa? Seus familiares têm celulares?
usam um caixa eletrônico do banco para tirar dinheiro e pagar contas? De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2014, mais da metade da população do Brasil tinha computador com acesso à internet em casa. Primeira questão, pode responder aqui mesmo no livro. Você tem acesso à internet para fazer trabalhos escolares? Sim ou não? Se sim, como você acha que as crianças que não têm fazem? As crianças que não têm computador em casa, como é que elas fazem? E na segunda, não precisa vocês fazer, que nós vamos fazer em sala de aula, certo? Por hoje, estamos terminando a nossa videoaula de português. Bom final de semana e um beijo para todos.